Fala, meus caros concurseiros, sejam muito bem-vindos de volta aqui. Esta aula é a continuação da aula sobre estrutura geral, certo? Lembrando que se você não assistiu a aula sobre a introdução, não faz sentido você estar aqui. Então, volta lá e vai assistir como que funciona a estrutura geral para esse texto, tá bom? E também lembrando que se você quiser estudar de forma mais aprofundada, com acompanhamento, grupo exclusivo, né? E materiais, conteúdos, correções de textos, comentários, aulas online, enfim, tudo que você precisa até o dia da prova. O link do curso completo está aí na descrição do vídeo, o mapa da redação, se você achar justo, então vem com a gente, beleza? Então aqui, dando continuidade, sem perder muito tempo, o desenvolvimento a gente vai ter o parágrafo 2 e o parágrafo 3. Lembrando que eu trabalhei com duas ações, né, na minha introdução lá, certo? E aí, como é que vai funcionar essa fórmulazinha aqui? No parágrafo 2 ou 3, tanto faz, tá? A gente vai usar a mesma fórmula. A gente vai começar logo falando do tópico frasal. Tranquilo? Seria o tópico frasal. E o que seria o tópico frasal? Seria uma espécie de comentário sobre a ação que você propôs lá, certo? No caso do parágrafo 2, vai ser sobre a primeira ação, e no parágrafo 3 vai ser sobre a segunda ação. Então, eu vou ter aqui o tópico frasal, certo? Lembrando que tudo isso aqui vai dar em média, vamos colocar em média umas 10 linhas por aí. 10 linhas, ou até menos, né? Depende mesmo da estrutura, como que você vai fazer lá. Mas a média seria essa, certo? Então, a gente vai ter isso aqui, certo? O tópico frasal, como primeiro passo que você vai fazer, certo? Só que você vai começar o parágrafo antes do tópico frasal com quem? Com um conectivo, né? Então, você vai colocar um conectivo lá. Qual seria esse conectivo? Colocar um em primeiro lugar, né? Ó, em primeiro lugar. Aí, o que você faz? Em primeiro lugar, é importante ressaltar que qual foi a minha primeira ação lá do parágrafo? Foi a palestras, né? Foram palestras de conscientização. Então, eu falo, em primeiro lugar, é importante ressaltar que as palestras de conscientização podem ser um meio eficiente para tentar mudar essa realidade. Então, eu vou explicar aqui, comentar um pouco de forma geral sobre a minha ação, né? A primeira ação que eu propus lá na introdução. Beleza, aí depois disso, o que você vai fazer? Olha que legal, ó. Você vai explicar como fazer a ação. Como fazer, certo? Tranquilo? Descrever como a ação será desenvolvida. Será desenvolvida. Muito bem, tranquilo? Aí você vai utilizar os conectivos lá básicos, né? Como, por exemplo, você vai colocar o para isso, né? Ó. É importante estimular nas redes sociais o convite a essas palestras. Você vai descrever como é que você vai desenvolver essa ação lá, certo? No próximo período, lembrando que isso aqui são os períodos, né? Ó, essa daqui vai ter, aqui é o primeiro período, né? Ó, tudo isso aí dentro de, em média, 10 linhas. Essa daqui vai ser o segundo período. Segundo período. Essa estratégia aqui. E essa última aqui vai ser o terceiro período, tudo dentro do mesmo parágrafo. Aí o que, que você vai fazer? Você vai colocar aqui o efeito, ó, da ação. Beleza? O efeito da ação, certo? Seria o resultado caso essa ação seja consumada. Olha que legal. Pronto.
Tá aí, você tem a estrutura do seu parágrafo, certo? Aí aqui seria um conectivo de conclusão de ideia também, ó. Você poderia colocar um conectivo de conclusão aqui, sei lá, desse modo, por exemplo, né? Desse modo. Então, esse aqui é o terceiro período. 3 períodos, 3 ideias. Pronto. Isso aqui é a estrutura do parágrafo 2 e 3. Você tem na mão a faca e o queijo aí para aplicar em qualquer tema. Então, caiu lá, qualquer situação, problema, você vai fazer isso. Colocar o tópico frasal, comentar sobre a ação que você colocou lá, né? No caso, se for o segundo parágrafo, a primeira ação, se for o terceiro parágrafo, a segunda ação. Isso se você for dividir em 4 parágrafos, né? Mas se quiser propor mais ações, você divide em mais parágrafos. A ideia é que em cada parágrafo você aborde uma ação. Beleza, coloquei o tópico frasal, comentando a ação. No próximo período, eu falei como fazer isso, né? Como desenvolver a ação. E no final, no terceiro período, eu coloquei o efeito dessa ação. Qual o resultado que essa ação vai trazer? Relaçãozinha de causa e consequência aqui. Tranquilo? Pessoal, de boaça, a gente se vê na próxima aula, que é a aula da conclusão. Valeu, tudo certo? Fiquem na paz.